Aparecida, tenho 44 anos, sou solteira e nasci com a sorte de ter nascido, para mim foi como uma sorte, de ter nascido com essa deficiência. Para muitos momentos, para mim pode ser um momento triste, mas não. Hoje eu sinto que foi um benefício, acho que Deus deu, até para minha família, porque eu me sinto hoje como o quê? Uma pessoa que às vezes parece que está por perto para proteger alguém da minha família, igual agora no momento, sempre depois cuidar da minha mãe, do próprio irmão meu, que é deficiente também. Então eu nunca levei a minha deficiência como um fardo, não. Eu sempre tratei com indignação mesmo, porque se veio eu aceitei. Nunca me criminei. Quando eu comecei a crescer, eu comecei a entender por que as pessoas sempre achavam que o porquê eu era diferente. As pessoas tinham mais cuidado, não podia fazer tudo que as mesmas pessoas faziam na escola. Então aí eu fui notando que sempre ia aparecendo algo diferente. Aí, como eu fui crescendo, a minha deficiência, que é a distrofia muscular congênita, ela foi desenvolvendo que não tinha a mesma força quando eu caía para levantar, não tenho a mesma facilidade de levantar como outra criança. Aí, por exemplo, eu não podia correr, e ao decorrer do tempo, eu fui vendo que o meu pé ele ia ficando torto, ele ia entortando, cada ano que ia passando, cada vez ele ia entortando, eu ia perdendo a força da minha perna. E com isso eu fui levando a vida normal, fui estudando, entre isso era quedas, às vezes eu tentava muito esconder as quedas, que eu me machucava meu joelho, usava roupa mais comprida para esconder, porque eu achava que aquilo, para mim, as pessoas da própria família minha ia querer questionar o porquê que ela caiu. Eu não entendia que o cair era normal para qualquer pessoa. Aí eu levei isso comigo por muitos anos, até os 20 anos, assim, sempre lutando, estudando, passando por as diferenças, via que as pessoas sentiam diferenças, né? Mas dentro de casa sempre levei uma vida até mais normal que os outros, porque eu sempre fiz serviço de casa, nunca me limitei em fazer as coisas. Até que chegou aos 20 anos e eu tive que tomar a decisão que eu poderia fazer a cirurgia do pé, para aceitar, porque eu já estava a ponto de não conseguir mais andar. Eu tinha que escolher entre fazer a cirurgia, o tratamento do pé, ou parar de andar. Foi quando eu saí da minha terra, aquela de Bahia, com divisa com Minas, e vim procurar ajuda aqui em Campinas com uma 10 anos por espera de uma cirurgia que nunca acontecia. E cada vez o meu problema piorava mais. Muita desilusão. Constatou que eu não podia mais fazer a cirurgia. E nisso eu fiquei muito triste, constatava que para mim era o fim, que eu ia ter que ficar numa cadeira de roda, porque eu não ia conseguir andar. E nisso eu sempre pedia proteção para Deus, que num dia eu ia chegar lá e ia ter mudado a equipe de médicos, ia ter tido inovação com os médicos, né? E foi justamente o que aconteceu. Numa dessas consultas que eu fui lá para verificar uma bota que eles tinham passado para mim, tinha mudado toda a equipe de médico. E um médico me ofereceu ajuda, que era o responsável pela equipe. Ele me ofereceu ajuda, falou se eu aceitasse, autorizasse, eu correria o risco de perder o pé no centro cirúrgico. Mas se conseguisse, ele ia conseguir fazer eu andar por um bom tempo. E tudo isso aconteceu. Eu fiz a cirurgia, passei por todos os procedimentos da cirurgia, tudo. Aí veio a fase que eu comecei a pensar, não, eu sou capaz. Aí eu tinha parado de estudar por causa porque eu não estava aguentando mais ir para a escola, não tinha quem me levava, né? E eu achava que se eu arrumasse alguém para me levar, eu estaria dando trabalho. E eu me via como um peso para as pessoas. Eu não me enxergava que eu era capaz para tanta coisa que eu conseguiria fazer. Até que eu fiz o segundo grau, enfrentei o segundo grau, aí tudo por etapa. Primeiro eu vou por etapa.
Eu fui primeiro, terminei de estudar, aí parti a parte de procurar trabalho, de mandar currículo. Eu lembro que eu sempre mandava em todos os lugares, até tinha lugares que eu chegava, eu não podia subir escadas. Eu fui até fazer entrevista até em farmácia. Chegava lá que eu via, mas o que eu vim fazer, né? Então foi o momento que eu comecei a pensar. Aí, como uma parente minha trabalhava numa empresa, e veio no currículo dela, no lerite dela, que precisaria de pessoas com deficiência para trabalhar. E eu coloquei o meu currículo. Depois de um ano eu fui chamada. E entrei nessa empresa. E hoje está com 10 anos. Hoje eu me vejo normal. Porque até um tempo atrás, antes do meu problema de saúde agora que fez um ano, eu me via incapacitada de muita coisa, era acomodada. Me acomodava e achava que eu teria que cumprir aquela meta de trabalho para colocar em casa só o valor do salário, que me comprometia se eu não trabalhasse. E depois que me aconteceu tudo isso, veio várias coisas. Hoje eu tenho esse problema que me aconteceu de saúde como um presente. Por quê? Porque eu conheci várias pessoas através desse problema, né? Inclusive o curso, que depois que eu estou aqui preparando para o curso, eu comecei a entender muita coisa e estou me conseguindo mais me sentir como pessoas normal. Aqui eu sempre me fazia uma pergunta: o porquê que eu nasci com a cabeça de um jeito e o físico de outro. Eu não conseguia me encontrar, juntar as duas partes. Aí foi nesse período que eu comecei a adoecer, que eu tive a oportunidade de conhecer a psicóloga, né? Através dela, ela sempre me motivava. E ela me indicou que tinha um CPQD, que tinha o PQI, que dava oportunidades para as pessoas com deficiência, e que ela sentia que o que eu estava precisando eu ia encontrar aqui. Que era uma forma de eu me entender, junto com a ajuda dela mais aqui, que eu ia tentar achar o rumo e as respostas do que eu andava sempre me perguntando. Aí foi onde eu vim, marquei direto com a Aline, mas com muito medo de vir. Até que a hora que eu ouvi a voz da Aline, aí eu me aquietei. Aí tive a oportunidade, né, tinha que esperar, mas parece que foi, como eu digo, um presente de Deus. Porque depois que eu tô aqui, eu já estou me entendendo, me ver como uma pessoa normal. E já consegui não mais me esconder de uma coisa que eu me escondia muito. Eu tenho a capacidade de falar, de entender, e não sabia o porquê, o motivo que eu tremia tanto. Por que eu não tinha capacidade de ir na frente e falar para as pessoas? Por causa que eu não me via, mas eu achava que as pessoas estavam ali não para olhar, não olhava para mim do que eu estava falando, e sim para observar o problema que eu tinha na minha perna. E hoje não, hoje eu consigo ir e não me ver nessa situação mais.